Galera, só para a gente fazer algumas marcações aqui importantes, ok? Algumas marcações de datas importantes. Antes de se formar Império Bizantino, nós vamos ver que no ano de 330, isso é pelo menos 65 anos antes, né, da fundação do Império Bizantino, né, nós vamos ter a fundação de Constantinopla, que seria tipo a capital do Império Romano no Oriente, ok? A fundação de Constantinopla, então, ela vai dar origem àquilo que nós chamamos de Bizâncio, né? Bizâncio seria uma região oriental, né? Digamos assim, seria uma região oriental, ok? Ano de 395, então, nós vamos ter a divisão do Império Romano, que vai acontecer, né, a morte de Teodósio, tá? Importante a gente destacar o Teodósio, pessoal, o imperador chamado Teodósio. Por quê, pessoal? Porque o Teodósio ele vai ficar responsável por um por um decreto, né? Ele vai ficar responsável por autorizar o cristianismo no Império Romano. A gente só não pode confundir isso, pessoal. Constantino, né, que foi um imperador, e é uma história muito interessante também. Constantino, que foi um dos imperadores aí, ele vai proibir a perseguição aos cristãos, né, pelo Edito de Milão, e o Teodósio ele vai outorgar, né, o cristianismo como religião oficial do império, tá? Então a gente só não pode fazer essa troca aí, beleza? Mas assim, são duas figuras mega importantes aí do cenário, né, digamos assim. Fim do Império Romano do Ocidente, invasões bárbaras, ano de 476. É quando o último imperador romano, né, ocidental, né, o Rômulo, um imperador chamado Rômulo, ele cai, né? E daí nós vamos ver que o Império Romano ele começa a ser a parte ocidental já. Ela começa a se fragmentar e aí ela vai se desfazendo até acabar mesmo, tá? Até acabar, até virar feudo, até virar a loucura que nós vamos estudar que se torna, né? Acaba se tornando o Império Romano, beleza? E o ano de 1453, que é a queda de Constantinopla, né? Fim do Império Romano do Oriente, né? O ataque turco-otomano que vai acabar destruindo, né, o Império Bizantino, que era uma fortaleza, né? A cidade de Constantinopla ela era uma fortaleza cercada por água e muros, né? E vai ser destruída pelo Império Turco-Otomano. Na página 9 de vocês do caderno de atividades, nós vamos ter um mapa que mostrava como que era a cidade de Constantinopla. Tá? Nós vamos ver que ela tinha somente uma entrada por terra e ela toda era cercada por água, né? E além de ser cercada por água, ela era cercada de muralhas. Então, a capital do Império Bizantino ela estava estrategicamente localizada em uma região que era meio que obrigatório todas as embarcações acabarem passando, certo? E fica justamente próximo, né, ao Estreito de Bósforos e de Dardanelos, né? Fica justamente próximo a essas duas localidades aí, né, que são localidades que estão próximas à Grécia também, tá? Inclusive, para quem não sabe, né, Guerra de Troia se passa entre o Estreito de Bósforos e o Estreito de Dardanelos, ok? Algumas características importantes aí de Constantinopla, né? Ficava no entroncamento das principais rotas comerciais, as mercadorias do Oriente passavam pela cidade, ou seja, se você quisesse ir do Oriente para o Ocidente, se você quisesse ir do Ocidente para o Oriente, se você quisesse ir para qualquer lugar que passasse por aquela região, você obrigatoriamente tinha que passar por Constantinopla. Então, automaticamente, quando você passa por Constantinopla, você acaba passando também e você meio que fica limitado aí, você precisa pagar um pedágio, né, digamos assim. É como se fosse rodovia pedagiada, só que no mar, né? E aí a gente vai observar essa realidade aí acontecendo, certo?
E, assim, para os turco-otomanos isso era uma ótima, né? Por quê? Porque, pessoal, a partir do momento que você une o útil ao agradável, você tem uma cidade forte, né? Você tem uma ótima localização, você tem um lugar onde você cobra imposto por todos os produtos que passam, meu, isso daí é incrível, né? Sociedade. Tornou-se uma sociedade heterogênea que falava mais o grego do que o latim, justamente por causa da proximidade que nós vamos observar que a região vai ter com a Grécia, ok? Inclusive, pessoal, nós vamos ter muitos sábios ali da região que vão ter aprendido justamente com a filosofia grega os comportamentos, ok? E aí nós vamos ter essa importância aí, né? Foram conservadas as bases da cultura clássica greco-romana, principalmente a questão grega, né? Justamente por causa da proximidade que se tem com a filosofia, por causa da região, ok? Defesa, pessoal. Era uma fortaleza militar com muralhas que detiveram invasões por quase um milênio. Por quase um milênio tentaram invadir a localidade e não conseguiram. Pessoal, não conseguiram porque, o lugar era extremamente fechado, né? Ninguém passava, ninguém entrava, ninguém saía. Se entrassem também ninguém conseguiria sair. Então nós vamos observar que a cidade de Constantinopla era um forte mesmo, completamente dominado, ok? E o cristianismo, né? Com o avanço islâmico, né? A partir do século VII, a cidade tornou-se um dos principais focos de resistência cristã. E, pessoal, nós vamos observar que o cristianismo ele ganha força justamente no período que veio a calhar, num período onde o islamismo ele estava crescendo, ok? O cristianismo ele ganha força num período onde o islamismo estava crescendo. Inclusive, isso é até material de estudo para a questão, estudo de religião. Se estuda bastante isso em teologia, na parte histórica da teologia, né? Porque a gente vai ver que quando o judaísmo / cristianismo ele está quase morrendo, ele está quase desfalecendo, acontece algum evento miraculoso que não deixa a ideia morrer, não deixa se desfazer, né? se desmiudar até acabar, né? E aí nós vamos observar que o cristianismo ele é adotado por uma região toda, né? E isso é muito importante para o cenário, né? Passando aqui, pessoal, como é que vai ser a política, né? Ali no Império Bizantino, né? A aliança entre igreja e império fez surgir uma nova monarquia monoteísta. Só que é uma monarquia, pessoal, prestem atenção vocês, é uma monarquia diferenciada. Porque nós vamos observar que o cristianismo que vai ser empregado aqui em Constantinopla, pessoal, é um cristianismo ortodoxo, ok? A princípio eles começam com um cristianismo voltado ao catolicismo e nós vamos observar que por causa da revolta dos iconoclastas, nós vamos observar que o império ele vai romper com a Igreja Católica, que tinha sua sede na região que nós conhecemos como Vaticano hoje, lá em Roma, lá na capital do Império Ocidental, né? Então, é claro que tem toda uma motivação do porquê dessa revolta dos iconoclastas, que nós vamos observar daqui a pouco, certo? Existe toda uma motivação do porquê acontece a revolta, ok? Sempre é importante a gente destacar isso também. E aí nós vamos observar, né, uma influência, né? A igreja apoiando o Estado apoiando a igreja e as duas fechadas no domínio, no domínio político ali, certo? Imperadores bizantinos, né?
O poder era temporal, mas o poder religioso acabou criando aí então um estilo de poder que nós chamamos de cesaropapismo, né? O Papa, digamos que da Igreja do Império Bizantino, nada mais era do que o imperador, ok? Então você pega lá, no modelo catolicista, lá que ficava em Roma, na parte ocidental, nós tínhamos um papa que era eleito dentro da instituição religiosa, né? No modelo ortodoxo, como é que se fala? Modelo ortodoxo bizantino, nós vamos ver que o imperador ele detém o poder da igreja, né? Então nós vamos observar que isso é uma grande teocracia, né? E nós vamos observar que o poder religioso nada mais era do que para justificar o poder que o imperador tinha, né? Por isso que ele vira um Césaropapa, né? Então, o que é o cesaropapismo, né? Você divide ali as duas palavras. Você divide a palavra em dois, né? Cesaro, que vem da raiz da palavra César. César é o soberano, né? Em latim, né? E papismo vem da ideia de papa. Então você junta a ideia do soberano do Estado com a ideia do soberano religioso. Os dois soberanos são a mesma pessoa. Quando eu digo soberano, eu estou falando aquele que manda e desmanda. Um estilo de monarquia absolutista, à lá século XIII, né? Digamos assim, à lá século XIII? É isso, século XIII mesmo. À lá século XIII, século XIV, e aí a gente vai ver que o cara vai mandar e desmandar sem dó nem piedade. Beleza? Economia, né? A economia era baseada na circulação de mercadorias e atividades rurais, ok? Então, circulação de mercadorias. Inclusive, pessoal, nós vamos observar que nesse período vai ser desenvolvido... Nesse período não, se não estou enganado, no século XII, final do século XI, começo do século XII, ganha-se muita força a Rota da Seda, né? Que liga Constantinopla até a Ásia. Então, liga duas pontas, duas localidades muito grandes, né? Liga aí o Império Bizantino com a região chinesa, né? Do Vale do Indo. Cara, é longe, meses de caminhada, né? Apenas lembrando que não tinha carro na época, o máximo que tinha uma charrete, olha lá. Agora imagina só fazer comércio. Mas era uma estrada que ligava, né? A Rota da Seda nada mais é do que uma estrada que liga, né? Dois pontos importantes. Na religião, a divisão do Império Romano, né? Então nós vamos ver que na religião, a divisão do Império Romano, houve a criação dos patriarcados, né? E isso implicava na subordinação dos patriarcas bizantinos ao Papa. Só que um patriarca bizantino não vai ficar querer ligado ao Papa coisa alguma, ok? Isso vai desagradar, né? E daí os imperadores tinham esse desentendimento com o Papa, né? E daí nós vamos observar que essa questão mal resolvida vai acabar culminando aí na questão dos iconoclastas, que é a destruição dos ícones religiosos. Deixa eu explicar um pouquinho o que é a revolta dos iconoclastas. Nós vamos observar que o Império Romano do Oriente, no afã de tentar destruir economicamente os monges catolicistas, porque quem fazia as imagens, esculturas, blá blá blá, eram os monges catolicistas, né? Esses monges faziam todas aquelas esculturas, aquelas belezas de obra de arte, tudo. Claro que eles faziam isso para ganhar dinheiro, certo? E aí nós vamos observar que o imperador, ele vai se revoltar. Ele vai falar assim, não, a gente não vai sustentar isso daí não. Não vai parar de comprar e acabou. E aí o que acontece, né? Isso soa como um clima tenso, né? De acirramento, né? E aí nós vamos ver que vai rolar o desentendimento com o Papa, né? Acontece, né, a cisma do Oriente. O que é a cisma, né? Cisma é quando se separa, né? É a cisão, né? Acontece essa cisma do Oriente aí,
né? Que tem judeu perdido até hoje por aí, certo? Dividiu aí a igreja em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Cristã Ortodoxa Grega, né? E aí nós vamos ver que ele precisava de toda uma estrutura para montar, né, o modelo religioso, certo? E aí nós vamos ver, né, que a questão dos iconoclastas vai fazer com que a galera quebre os ícones religiosos, né? Por que eles quebram os ícones religiosos? Porque é do diabo, porque é do demônio, porque é disso. Não tem nada a ver. A galera vai quebrar os ícones religiosos justamente para que eles não continuassem adorando esses santos, para que eles tivessem na memória a ideia dos santos, né? E isso implicaria em uma baita folga, né, para todos dentro da Igreja Católica, né? Então vai acontecer mais ou menos isso, certo? A queda do Império, pessoal. Entre os séculos XI e o século XIII ocorreram as cruzadas que tinham como objetivo principal tirar Jerusalém da mão dos árabes, dos muçulmanos, dos mouros, né? Que eram governados por nada mais nada menos do que Saladino, que na minha opinião de historiador, tá certo que vocês não são obrigados a escutar a minha opinião, mas Saladino para mim foi o maior estrategista e um dos caras que mais dialogaram dentro de um conflito religioso militar, tá? Ele era exímio, ele era inteligentíssimo e ele respeitava. Só que ele lutava por uma causa, e essa causa, né, acabava fazendo dele aquilo que ele era, né? Na Quarta Cruzada, que no caso é a Cruzada Veneziana, né, eles invadiram e saquearam Constantinopla, né? Os limites do Império Bizantino foram diminuindo progressivamente, até que passo a passo o avanço turco-otomano crescia, né? Até que no ano de 1453 os turcos tomaram Constantinopla, promovendo aí o fim do Império Bizantino. Ok, pessoal? Galera, ó, esse vídeo ele vai ter 17 minutos, 18. O outro vídeo tem quase 5, é que deu um corte na edição e eu quero aproveitar os dois vídeos, então assista os dois vídeos, né? E bora lá e vamos estudar e vamos fazer as atividades. Valeu, galera, obrigado!